Recentemente foram ajuizadas 5 ações civis públicas contra 5 municípios aqui da região pela 4ª Promotoria Regional de Moralidade, sitiada aqui na comarca de Xanxerê. E nós vamos conversar hoje com o promotor Marcos Brandalize, que vai trazer mais detalhes para nós sobre essas ações civis públicas, o que motivou, o que ocasionou e quais foram os motivos, né, de estar ajuizando essas 5 ações civis públicas aqui na região. E antes de mais nada, bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes do Lance, é um prazer estar aqui conversando com vocês e trazendo informações da atuação do Ministério Público na comarca de Xanxerê e região. Com certeza. Doutor, a gente estava conversando antes aqui e essas ações civis públicas foram motivadas por conta da controladoria interna desses municípios que não estavam de acordo com a legislação. Pode começar explicando para nós o que é a controladoria interna, o que é este órgão? Muito boa pergunta, porque para que as pessoas entendam o que é que foi que o Ministério Público fez, o que nós ajuizamos, quais foram as ações e por que disso. Então, veja bem, toda a estrutura do município é uma estrutura gigante. Por menor que seja o município, é uma estrutura muito grande. Então, dentro dessa estrutura, existe uma disposição orçamentária muito grande, milionária, né? Todos os municípios têm estruturas que envolvem milhões de reais que são geridos anualmente. O que acontece? É importante que dentro dessa estrutura, uma estrutura dessa magnitude, uma envergadura desse tamanho de cada município, tenha internamente um controle. Alguém ou um órgão que faça a fiscalização interna. Ou seja, nós temos mais uma linha de fiscalização e de combate a irregularidades. Ou seja, é como se um empresário tivesse uma empresa e ele tivesse alguém lá dentro que ia fiscalizar se a gestão do seu patrimônio, dos seus servidores, da sua disposição orçamentária estava sendo aplicada e não estava sendo gasta indevidamente. Pois bem, a Promotoria da Moralidade, com atribuição regional aqui de Xanxerê, ela há mais de 2 anos vem trabalhando com os municípios sobre a importância do provimento de cargos de controladores internos que vão controlar frota, servidores, orçamentos, patrimônio público, como doação de terrenos, etc. Sensibilizando os municípios e os gestores, prefeitos, que este cargo, por ele ter uma relevância singular, ele deve ser provido por concurso público, não por cargo comissionado. Então, no decorrer desses 2 anos, alguns municípios voluntariamente acabaram fazendo concurso e provendo o cargo. Alguns municípios fizeram um TAC conosco, com o Ministério Público, cumpriram, e alguns municípios optaram por não cumprir a lei e não cumprir o que o Supremo já diz que tem que ser por concurso público. Então, há muito tempo já, não é uma matéria que os municípios são surpreendidos, porque todos eles que são réus hoje sabiam dessa atuação nossa. Nós entramos com a ação para que fossem exonerados aquelas pessoas que ocupam cargo em comissão e fossem providas pessoas por concurso público que tivessem uma formação em economia, ou contabilidade, ou administração, ou direito para ocupar o cargo de controlador interno. Aí pode se perguntar, mas o Ministério Público não controla? O Ministério Público é controle externo, tanto quanto o Tribunal de Contas é controle externo. O que os municípios precisam é de um controle interno. É ele que vai primeiramente resolver esses problemas orçamentários de patrimônio e de servidores, né? E nós vamos realizar o controle externo. Então, para o cidadão saber o seguinte, o que nós queremos é que haja alguém cuidando do dinheiro público dentro do município e que nós vamos continuar exercendo. Então, é mais uma linha de defesa do patrimônio público. Claro, e isso acabou surgindo a partir de um programa, né, do Unindo Forças, o nome do programa, já lançado pelo Ministério Público em 2015. Isso, em 2015 o Ministério Público, entendendo da dificuldade dos municípios de compreenderem a importância do cargo, porque é um cargo tão importante que ele deve ser alocado dentro da linha de secretariados. E o Ministério Público, para sensibilizar esses gestores, criou esse programa para levar o conhecimento, mostrar como é importante. É o controlador interno quem vai auxiliar em primeiro momento. Ele não é um órgão sancionador, principalmente. O objetivo dele é fazer controles e a prevenção
de dinheiro público é a melhor solução, todos nós sabemos, porque depois que o dinheiro público está gasto, ressarcir o erário, nós sabemos que é uma tarefa bastante difícil. Então, este órgão ele tem uma função singular e indispensável dentro da administração pública. E por esta sua função de controle de verbas de patrimônio de servidores que envolve quantias milionárias, todos os municípios, é que deve ser uma pessoa concursada e não uma pessoa comissionada que envolve confiança, uma confiança individual do prefeito. Ela tem que ser um órgão de controle da gestão do município, independente de qual for o prefeito que estiver conduzindo a máquina pública. Claro, isso reflete na questão justamente que você citou agora, né, ressaltando isso, que a pessoa não pode, o controlador interno não pode estar atrelado a opiniões políticas, ao trajeto, porque assim ele consegue fazer de fato a sua função, que é gerir essa questão e está também impedindo que se torne um grande problema para o município, né? Uma forma de repressão a um ato ilícito ou algo nesse sentido já de maneira interna. Exatamente. Veja que o controle interno, nós sabemos que toda a administração ela é formada por agentes políticos e por pessoas que são envolvidas na política. Isso é indispensável até para a democracia. Só que alguns cargos, eles fazem parte de uma estrutura que elas devem ser permanentes e técnicas. Outra estrutura são comissionados e que também isso é importante, é natural dentro do processo político, que aquelas pessoas, aqueles partidos que coligaram com o prefeito que foi eleito, venham também executar o projeto. Nós não estamos questionando isso. O que nós estamos questionando é que determinados cargos, como este, não pode ser ocupado por cargo comissionado. Ou seja, por critério político partidário, mas por critério técnico funcional. Essa é o motivo que gerou essas ações civis públicas. Então, nós não queremos questionar cargos comissionados, não é essa o nosso objetivo, mas sim que o cargo de controle interno ele seja ocupado por concurso público, porque é esse cargo que vai auxiliar o prefeito a não tomar medidas equivocadas, evitar o dispêndio de dinheiro e auxiliar a tomar medidas mais propositivas. Evidentemente que o controle interno não vai ocupar o cargo do prefeito, longe disso. O controle interno ele vai auxiliar o prefeito na realização do controle da gestão de patrimônio e orçamento. Então, é um controle que ele tem um viés principalmente preventivo e de auxílio. E depois, evidentemente, que se identificado algum vício, alguma irregularidade, algum dispêndio de dinheiro público, então, e não for resolvido internamente, o controle interno ele reporta os controles externos para tomar as medidas que forem necessárias. Mas o objetivo primeiro é evitar o desperdício de dinheiro e auxiliar na gestão pública, ainda mais quando envolve o interesse primário, que é o interesse de toda a sociedade. Sim, exatamente. Isso é algo que a gente viu, o senhor falou no começo, que ocorreu com todos os municípios aqui da região. São 16 municípios que compreendem a região aqui da 4ª Promotoria. Aconteceu com todos eles, vocês fizeram esses ajustamentos, esses taques, né, termos de ajustamento de conduta, com alguns. E esses 5 municípios, então, que são Coronel Martins, Galvão, Passos Maia, São Domingos e Xaxim, esses, então, não teve o acordo. Por isso que foi motivada essa ação judicial. Exatamente, porque nós tentamos sensibilizar, alguns prefeitos optaram por fazer mais tarde esse TAC, só que nós também não podemos esperar, né? Porque já está aí há bastante tempo, né? É ano de eleição e esses municípios são os que não apresentaram respostas ou apresentaram respostas dizendo que não tinha interesse ou se mantiveram inertes. Então, a falta de resposta e a falta de ação é o motivo que faz nós entrarmos com essas demandas judiciais, para que seja regulamentado isso daí, até porque já é um tema bastante pacífico no âmbito de tanta jurisprudência, um tema bastante simples, juridicamente falando, que já deveria ter sido cumprido há muito tempo. Com certeza. A gente acompanhou aqui as informações prestadas também pelo Ministério Público, que algumas ações já foram deferidas a liminar, outras ainda estão de acordo, né, aguardando o curso do processo em determinadas cidades, né? O senhor pode citar para nós como anda mais ou menos essas questões? Sim, elas foram entradas todas as 5 ações no mesmo dia,
em comarcas diferentes. Então, essa é uma das grandes virtudes de uma promotoria regional, em que nós identificamos um problema regionalizado em vários municípios, aqueles que nós conseguimos resolver sem ajuização. A 4ª Promotoria promoveu, com sua equipe, promoveu a regulamentação e a regularização desses problemas. E aqueles municípios em que o diálogo não foi possível obter um bom termo, então nós ajuizamos as ações. E nós tivemos 2 liminares, uma contra o município de Coronel Martins e uma contra o município de Galvão. O município de Galvão, após a liminar, pediu suspensão do processo para regulamentar, e o município de Coronel Martins, então, foi determinado a exoneração do servidor que estava ocupando o cargo de controlador interno, que era um cargo comissionado, e foi determinada a realização de serviço público, de concurso público, com encaminhamento de projeto ao Poder Legislativo para regulamentar a criação do cargo em lei como servidor público concursado. Ah, interessante. Isso é bom a gente ter já esse panorama de como está ocorrendo esses procedimentos, né? Do que o que levou a 4ª Promotoria está agindo dessa maneira, e a gente vem acompanhando o trabalho da promotoria há um longo tempo já, que está em prol disso, em prol realmente da moralidade administrativa nos municípios, para alcançar, sim, uma melhor publicidade, né? Enfim, sobre os atos administrativos, que as pessoas que tenham mais responsabilidade, os gestores, né? Municipais, com o dinheiro público. E, doutor, eu quero já aproveitando esse momento para agradecer a sua presença aqui, concedendo essa entrevista para nós, esses esclarecimentos sobre esse procedimento, né, para quem está nos assistindo. E deixo aberto, caso o senhor queira ter mais alguma consideração, fique à vontade. Primeiro, eu agradeço o convite que foi me feito pelo Lance Notícias. Eu quero passar a mensagem ao cidadão que essa medida é para que nós não estamos aqui imputando nenhum ato de má gestão a nenhum gestor, né? O que nós estamos aqui buscando é mais uma forma de controle do dinheiro público. É mais alguém que esteja dentro da prefeitura, ou seja, é uma pessoa que fique dentro da prefeitura realizando o controle de gastos, despesas, patrimônio. Isso, porque é muito mais importante, mais efetivo, mais rápido e mais útil que se tenha alguém dentro realizando esse controle do que sempre haja a intervenção de um órgão externo e que às vezes não conhece a realidade do município e que às vezes propõe medidas que são inadequadas e que não é a melhor solução para a sociedade. Então, o que nós queremos é mais um meio de controle. Quanto mais controle tivermos da máquina pública, quanto mais controle tivermos do dinheiro público, mais dinheiro vai sobrar para o gestor aplicar bem esse dinheiro, seja na saúde, na educação, de acordo com o plano de governo dele. Muito obrigado. Com certeza, doutor. Mais uma vez, agradeço a sua presença aqui. E é isso, então, nós tivemos esse esclarecimento um pouco maior sobre esses procedimentos que foram instaurados contra esses 5 municípios para que regularizem a questão do controle interno dos seus municípios. E para mais informações, você consegue acessando os sites do Grupo Lance Notícias, porque informar você, esse é o nosso lance.